2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que vai dizer assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Em algumas traduções vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E aí o Espírito Santo começou a me trazer, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu quero que os irmãos entendam, eu quero que você entenda como acontece. E aí eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, eu me fazia uma pergunta assim: da onde eu vim, para onde eu vou? Da onde eu vim, para onde eu vou? E era um ciclo, irmãos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. E da onde eu vim, para onde eu vou? Mas quando eu conheci essa palavra, quando eu conheci o Evangelho, que Jesus morreu na cruz para me salvar, que existe uma vida eterna, nunca mais esse pensamento me atormentou. Nunca mais essa dúvida veio, sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho, ela liberta. E aí quando eu vi, sabe, que a verdade, ela veio, eu falo assim: poxa, existe um céu, Jesus morreu. Nunca mais esse pensamento me atormentou. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dos pensamentos. E ele falou assim: quantas pessoas estão em batalha na mente? E foi o que a pastora falou. A pastora começou a falar isso. E quantas vezes nós travamos batalhas na mente? Quantas vezes o inimigo ele quer te deixar confuso, me deixar confuso? Quantas vezes o inimigo fala coisas pra gente? E essa noite eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem dado ouvidos? Será que você tem dado ouvidos a essa voz? E o versículo que nós lemos fala o seguinte: fortaleza. E aí eu fui pesquisar o que era fortaleza. Fortaleza é uma muralha. É uma muralha que se levanta, né, para proteger. E a Bíblia está dizendo que muitas das vezes levanta muralhas dentro da nossa mente. Muitas das vezes nós aprendemos de uma forma errada. Às vezes desde criança, sabe? Isso foi muito interessante. É uma coisa simples, irmão, mas às vezes mãe e pai faz muito isso com as crianças. Você é burro. Não é assim? Você é um burro, você não vai dar pra nada. Irmãos, isso é a pior coisa que a gente pode falar para as nossas crianças. Porque uma vez eu estava conversando com um primo meu e eu olhei para ele e falei: você é tão inteligente. E ele se assustou. Sabe o que eu vi, irmãos? Ninguém falava para ele que ele era inteligente. Sabe, a gente tem que ter um cuidado enorme com as nossas crianças. O que a gente tem falado, o que a gente tem ensinado, o que a gente tem ministrado. Porque às vezes a gente pega adultos falando tantas coisas, sabe? Porque cria uma fortaleza na mente. Porque acreditou em coisas, sabe? Que não é para acreditar. Às vezes, irmãos, é tão duro, mas acontece com os próprios pais. Aqui não acontece isso não, né? Mas acontece. Às vezes o pai fala: você não vai dar para nada. O que você vai fazer da vida? Não há um estímulo. E a palavra vai dizer, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quantas vezes, irmãos, hoje, sabe, eu fico olhando assim para o estudo mesmo. Sabe, se a gente for ver o estudo, ele já está vindo todo deturpado. Nas faculdades públicas, sabe, eles estão ensinando que tudo é normal. E aí, por isso que vem esses pensamentos. Hoje em dia, o que a gente mais escuta é que tudo é tão normal. E um ano eu estava questionando: Senhor, o que é isso? Tudo está tão normal, né? Fazer várias coisas que você está vendo aí já vem assim de uma forma. Aí eu fui para um estudo na presbiteriana e chegou lá e eu ouvi um estudo sobre marxismo cultural. Depois, se você quiser, você pesquisa. Marxismo cultural. Então é o que? É o estudo dentro da escola, né? Que é que nem hoje eles querem o gênero, né? Que vem desde pequeno, que
fique normal, que a gente aceite o que não é pra gente aceitar. Então já constrói lá dentro da escola, o teu filho já está sendo bombardeado desde pequeno, então a gente tem que ver o que está acontecendo, o que eles estão aprendendo, para o quê? Para a gente ensinar o que a Bíblia diz. E aí, pesquisando mais um pouquinho, eu fui ver o que era sofismas. Significado de sofisma: é um pensamento retórico que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou má fé. Isso acontece muito, irmãos. Acontece muito. Às vezes a gente está conversando com as pessoas e elas falam assim: morar junto não tem problema. Não é verdade? Aí a pessoa te envolve e ela fala assim: não, mas Deus aceita. A gente foi lá, nós fizemos uma como é que se fala? Nós fizemos uma união estável. Irmãos, Deus te chamou, Deus te escolheu. Você tem que ficar certo perante ao Senhor. Não, eu quero casar. Entendeu? E hoje a gente vê muito isso. Eu estava vendo assim, na televisão, né? Aí, no Instagram tem uma menina que ela tem vários seguidores, eu sigo ela também, ela é evangélica, tem 20 anos, ela tem muitos seguidores, ela é muito engraçada, o nome dela é Patrícia. E aí perguntaram assim pra ela: Patrícia, eu conheci um rapaz, e aí a gente tá na igreja, tá indo pra igreja, mas ele falou que quer morar junto comigo. Aí a Patrícia falou assim: chuta que é laço. Então, assim, você vê jovens, vários jovens seguindo. Ela falou assim: fala assim, da casa da minha mãe eu só saio casada. Entendeu? Então, assim, isso, irmãos, está acontecendo muito. Por quê? Porque o inimigo, ele quer o quê? Nos enganar. Ele quer que você fique numa mentira. Ele quer que você fique embaixo do pecado. E quando você se levanta contra isso, quando você fala assim: eu quero fazer o certo, eu quero ser diferente, eu quero, andar com o Senhor, muitas das vezes você vai ser apedrejado por causa disso. Né? Essa semana eu estava escutando uma pregadora e ela falou: ninguém fala sobre isso, né? O casar virgem. Né? No mundo, se você falar isso, as pessoas riem da sua cara. Só que aquele negócio, se você está aqui, se você está esperando no Senhor, se você está ali com o propósito de esperar, continue esperando no Senhor. Sabe, porque nós fazemos a diferença. Porque, irmãos, o pecado, ele aprisiona, sabe? Às vezes eu ajudo algumas pessoas e me passam mensagem e é certo, irmãos. Se você errou, a primeira coisa que acontece, fica confusa. Sabe por que fica confuso? Porque entra na batalha da mente. Porque você para de ouvir a Deus e sabe quem fica falando? É o inimigo. O inimigo começa a soprar na sua mente. Sabe, foi muito interessante. Terça-feira o pastor veio aqui ministrar e ele falou uma coisa. Você vê como ele fala, né? Ele falou que queria entrar na igreja e o inimigo falava assim: você não precisa entrar aí. Né? Você não precisa disso. Então, para você ver como é a nossa guerra, como é a nossa batalha, sabe? É um sentimento, irmãos, e a gente não pode dar corda, sabe? A gente tem que cortar, a gente tem que ver assim: poxa, esse pensamento não é do Senhor. Sabe, uma vez eu vou muito falando com Deus, eu estava indo no trabalho e falando com Deus, só que eu achei que estava falando com Deus. E aí eu estava ouvindo, e aí conversando, e eu achando que estava falando com Deus. Aí eu fiquei confusa. Falei assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Foi o que a pastora falou, né? Pedi: fala comigo, Senhor. Aí eu sentei na mesa, aí eu tenho uma amiga que ela é da Universal, mas ela é uma benção. Aí sentamos para tomar café, e a gente estava conversando, aí ela falou assim: tem horas que a gente conversa com o inimigo. Aí eu me assustei, porque, irmãos, Deus estava falando comigo. Eu não pedi uma resposta, Deus falou. Então eu vi que aquela direção não era de Deus. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu vou ficar com o que Deus falou. Sabe, muitas das vezes o inimigo, ele quer confundir a sua mente. Muitas das vezes o inimigo, ele quer confundir os seus sentimentos. Sabe, jovem, às vezes teve um relacionamento que não deu certo. Foi livramento do Senhor. Sabe, Deus te livrou. Às vezes você fica: porque fulano chora todo dia por um relacionamento que já foi. A pessoa não está mais aqui, você está chorando, se lamentando. Deus te deu um livramento.
Meus pais se separaram e aí meu pai foi embora. Eu era o xodó do meu pai. Como eu quero meu pai? E ela começou a falar isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela começou a se envolver com várias pessoas. Ela engravidou. Ela foi se envolvendo com mais pessoas. Mas sabe por quê? Carência emocional. Porque ela queria o pai dela perto. Sabe, hoje ela está num quadro de depressão. E assim, eu tenho tentado e é muito difícil. Porque ela não é evangélica. Então, quando a pessoa não tem essa base, fica mais difícil ainda. Sabe? E quantas pessoas aceitam qualquer coisa por carência? Mas você está aqui, você é filha do rei, você é filho do rei, você é escolhido, sabe? E muitas das vezes a gente vai entrar nesses conflitos. E essa noite eu vou te perguntar: a quem você tem dado ouvidos? Será que é o Espírito Santo ou é o inimigo? Sabe, muitas das vezes eu oro assim, eu falo: Senhor, quebra fortaleza, Senhor, quebra sofisma, Senhor, quebra todo pensamento que não te louva, todo pensamento contrário à tua palavra, Senhor, joga por terra. Porque, Senhor, eu quero ser um canal para a tua glória. Aleluia. Abra comigo lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Todos conhecem, né? Esse versículo, mas eu quero falar, né? Porque a gente está falando de guerra, a gente está falando de batalha. Então eu tenho que citar esse texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, irmãos, porque a Bíblia vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é forte é Ele. Quem é poderoso é Ele. Então nós temos que buscar Ele para a gente ficar forte. Nós temos que se achegar a Ele para que Ele nos revista de poder, para que a gente possa resistir no dia mau. É isso que a palavra está dizendo, sabe? E o nosso espírito, irmãos, ele precisa disso. Ele precisa buscar, sabe? Medite. Eu quero encarecidamente te desafiar a fazer um jejum. Sabe, faz um jejum pela sua vida espiritual. Sabe, às vezes eu falo com muitas pessoas: eu não aguento muito tempo. Não faz muito tempo não, irmãos, faz 1 hora. Acorda, faz 1 hora do seu dia. Tira essa 1 hora, você lê a Bíblia, você ora. Sabe, você tira essa 1 hora de jejum, você fala assim: Senhor, é pela minha vida espiritual. Sabe, você não pede por nada, você pede pela sua vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Nosso espírito, ele precisa ficar forte. Porque a Bíblia fala o seguinte: a carne é fraca, mas o espírito... Glória! Então você tem que ter o quê? Da carne, irmão, você corre. Agora quem tem que estar forte é o teu espírito. Você tem que se fortalecer no Senhor. Então eu vou te desafiar 1 hora. Priscila, por que isso que eu quero ver? Eu quero ver você crescer. Eu quero ver você buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Sabe quantas pessoas eu tenho conversado, irmãos? O inimigo, ele não está brincando, ele tem atacado. Eu estava conversando com um paciente essa semana, sabe o que ele falou? Ele sente tudo, ele vai lá no Google, aí pesquisa uma doença, aí ele sente tudo.
Eu falei para ele, para de pesquisar isso. E, irmão, sabe o que é isso? A gente está num momento de guerra. Né? Viu o Covid? O Covid foi difícil. Eu vou dizer para você, foi difícil até para mim. Porque eu estava na linha de frente, eu estava no hospital. E aí eu falei, meu Deus, eu vendo, né, os outros países. Falei, vou ter que ficar em casa, que não já me deixou. Né? Ficar em casa é muito ruim. E aí eu fiquei, meu Deus, eu na linha de frente. Falei, irmãos, eu estou falando essa palavra aqui porque eu passei por isso. A palavra de Deus diz o quê? Que a gente tem que ficar firme no dia mau. Sabe, e aí eu passei por isso, peguei o Covid e fiquei doente. E aí eu fiquei doente, estava em casa, né, sentia várias dores em vários lugares. E várias pessoas começaram a me mandar mensagem que também ficou doente. Aí eu já estava meio fraca. Aí eu, meu Deus, e aí eu querendo ajudar. Aí a minha sogra ficou doente, minha mãe ficou doente, um monte de gente da coisa ficou doente. E aquilo começou a me dar uma aflição, né? Porque acho que o hospital público é só a graça. Hospital público, e aí, tipo, meu marido foi levar a esposa dele para o hospital público e aí eu fiquei com aquilo no coração, e aí eu querendo ajudar um monte de gente. Aí meu coração ficou apertado, aí ele chegou, eu falei, cara, eu tô com uma dor no meu coração. Comecei a sentir mesmo, irmãos, e eu comecei a imaginar assim, caramba, tô tendo um infarto, caramba, soltou um tronco, assim, comecei a viajar, né, porque eu sei um pouquinho, então falei, desprendeu um tronco, parou aqui. Aí eu vou pro hospital, não vou, entrei naquela guerra, vou pro hospital, não vou pro hospital. Aí falei pro meu marido, falei, tô com dor no peito. Ele falou, pro hospital. Eu, não, mas eu não quero ir pro hospital. Mas eu não queria ir pro hospital. Mas aí eu fiquei assim, eu acho que eu não devo ir. Aí começou aquela guerra, ele foi pro banheiro. Aí o Senhor falou com ele, ela tá aflita, ela tá com angústia. Olha como Deus nos conhece, irmãos. Eu não me conheço tanto como Deus me conhece. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele me conhece. Eu não sabia que sentimento era aquele. E quando Ele falou isso, eu comecei a chorar e falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque eu não vou precisar sair da minha casa para ir para o hospital, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigada, Senhor, porque quando a gente ora tem resposta. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixa a gente enganado. Esse é o Deus que nós servimos. Eu chorei sim. Mas no outro dia, sabe o que eu falei? Eu vou voltar a jejuar, porque eu tinha parado, irmãos. Eu não falei isso para vocês, eu tinha parado. E eu falei assim, eu preciso jejuar. Senhor, me ajuda. Aí eu comecei 1 hora. Depois vai aumentando, mas eu comecei com 1 hora de novo. E Deus, Ele foi me fortalecendo. E Deus foi me fortalecendo. E Deus foi me fortalecendo. Aí às vezes vinha aquela angústia, eu estava repreendida em nome de Jesus, eu ia orar. Está repreendida ali, eu comecei a jejuar e aquela angústia não veio mais. O pensamento contrário foi embora. E o Senhor me libertou daquele sentimento. Sabe por quê? Porque o dia mal ele chega. Mas nós temos que fazer o quê? Lembrar da palavra. Essa palavra é poderosa. Essa palavra transforma. Essa palavra Deus fala conosco. Ela muda a vida sim. Ela transforma, mas a gente tem que fazer o quê? Se esforçar. Sabe, muitas das vezes eu e você nós temos que se esforçar. Vir para o culto é esforço, estar no jejum e oração é esforço, jejuar é esforço. Quem faz é eu e você, porque quem precisa sou eu e você. Aí Deus olha lá de cima, aí se agrada. Deus olha lá de cima e fala assim, caramba, meu servo está se esforçando. Meu servo, caramba lá, ele está fazendo de tudo para não pecar. Meu servo está fazendo de tudo para ler a palavra. Meu servo está fazendo de tudo para gente. Eu vou abençoar ele agora. Eu vou transformar a vida dele, mas é na hora dele. Muitas das vezes, Deus está querendo uma atitude sua. Deus está querendo uma atitude sua. Sabe, irmãos, que a gente tem que pensar nesse plano espiritual. Porque a palavra de Deus vem dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Sabe, meu pastor ele falava muito que a ansiedade ia estar lá em cima, a depressão ia estar lá em cima em 2020. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora com o Covid? Tu imagina? Está acontecendo, irmãos, está só aumentando. A gente tem ouvido cada coisa. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar o Senhor e essa palavra. Nós temos que se fortalecer no Senhor para ajudar outras pessoas. Para quando as pessoas
revestindo de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quantas setas ele tem lançado na mente? Quantas vezes ele tem falado para você fazer coisas que depois você vai se arrepender? Pensa no que você tem pensado, sabe? Pensa nisso, corta, fala assim, eu não vou pensar mais nisso, eu não quero saber disso. A Bíblia diz, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Do teu passado Deus não lembra mais, mas às vezes o inimigo ele está o que? Lançando na sua cara. Às vezes ele está te acusando, mas você fala assim, eu já me arrependi disso, você não pode mais me acusar. Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus fez novo. É novo. Tem novidade de vida para você. Tem mudança de vida para você. Sabe, nós temos que crer, irmãos. E aí eu estava continuando lendo. Essa palavra me chamou muita atenção. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí pesquisando eu falei, o que é dardo inflamado? Antigamente, né? Bem antigamente, né? Daquela época. É aquela flecha que tinha fogo. Tinha um fogo e aí acertava. Irmãos, imagina você atingindo com aquilo. Dói, fere, machuca. O Senhor falou comigo, quantas palavras, né? O inimigo usa pessoas com palavras e te feriu. Quantas pessoas, irmãos, mas eu quero que você entenda, quem falou não foi o teu vizinho, quem falou não foi o teu marido, quem falou não foi o teu filho, quem falou foi o Satanás, para te destruir, para te derrubar, porque ele usa pessoas, sabe, essa palavra. E uma vez aconteceu comigo, e aí uma pessoa começou a falar várias coisas para mim, e falou várias coisas que eram coisas pequenas, mas que me feriram. E aí eu chorava, sempre que eu lembrava eu chorava, sempre que eu lembrava eu chorava. E aí Deus usou uma irmã, e eu não sabia, juro pra você que eu não sabia. A irmã falou assim, olha, você tem que perdoar um irmão. E aí eu fui entender que aquilo era uma mágoa. Eu tinha ficado magoada, porque toda vez que eu lembrava eu chorava, mas eu não sabia. E eu falei, Senhor, eu nem sabia que isso era mágoa, eu sou muito sincera com Deus, irmãos, eu falo assim, Senhor, eu nem sabia que isso era mágoa. Senhor, então me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo. O que eu quero dizer para você, tem coisas que você não vai conseguir. Mas se você falar com aquele que pode, ele vai te ajudar. Porque o Espírito Santo, irmãos, é ele que limpa o nosso coração, é ele que sara o nosso coração, é ele que lava o nosso coração. E eu fui muito sincera, eu falei, Senhor, a tua palavra é perfeita, eu não posso estar com mágoa do irmão, então me ajuda. Deus fez um mover. Uma oração, irmãos, Deus fez um mover. E no outro mês eu estava trabalhando com essa pessoa. Na primeira conversa, aquele sentimento todo saiu, parecia assim um ralo. Fui saindo e eu fui curada para a honra e glória do nosso Senhor. Eu estou falando isso para você entender como acontece. Sabe, eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou, eu não sei qual foi a palavra. Sabe, a pessoa nem sabe. É isso que eu vi, a pessoa não tinha nem ideia. Porque às vezes é assim, né? Você acha que o irmão te olhou de cara feia, mas o irmão nem te viu. O irmão nem te viu. Aí nossa mente ela viaja. E o inimigo dá joga um pouquinho, né? Aí tu tá com raiva do irmão, o irmão nem sabe. Tá com raiva de alguém, nem sabe. Mas sabe o que a gente tem que chegar para quem pode nos ajudar? O Senhor. O Senhor, ele vê tudo. Sabe o que eu quero dizer? Não leve essa afronta. Sabe, conte para o Senhor, fale para o Senhor o que tem te afligido. E a palavra diz, o escudo da fé. Nós temos que crer, nós temos que crer nessa palavra, crer naqueles que nos chamou. E é tão tremendo, né? Porque o que eu vejo é que teve alguém que venceu com a palavra, foi Jesus. E eu fiquei assim, pensando nessa palavra, né? Jesus, ele meditou, né? Ele ficou 40 dias no deserto em jejum. Irmãos, 40 dias, ele era o Filho de Deus e o diabo se apresentou para tentar Jesus. Se ele tentou Jesus, meu irmão, imagine eu e você. Ele vai tentar, irmãos, ele vai tentar te destruir.
te derrubar, ele vai tentar contar a tua vida. Mas sabe o que eu vi? Jesus não deu corda para ele, Jesus correu com a palavra. Para trás de mim, Satanás. Tudo ele veio com a palavra, o inimigo vinha, ele veio com a palavra. Então não dê ouvidos para Satanás, não dê ouvidos para quem ele está falando, porque Deus te chamou para vencer. Deus ele te escolheu, Deus ele te chamou, Deus ele te capacitou. Se você fez errado, agora você faz certo e tente agradar ao Senhor e busca esse Deus, porque o mais ele tem para mim e para você. Glória a Deus. E Jesus ele venceu no deserto e a gente vai vencer. Vou te pedir para se colocar de pé. Já vou terminar, mas antes eu vou te pedir mais uma vez para você poder abrir com 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Vai dizer assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo